Deus é fiel. Querido, Deus, Ele sempre tem uma palavra para aquele que pede. A gente tem um costume religioso terrível de começar a nossa oração pedindo perdão, mas a gente precisa começar a nossa oração. Ele falou a oração modelo. A oração modelo é o Pai Nosso, mas primeiro Ele fala o quê? Dar-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Primeiro Deus quer nos dar o alimento. Ele é Pai, querido. Deus, Jesus, Ele veio revelar Deus como Pai, o Pai Nosso. E a gente precisa ter esse entendimento que um pai nunca deixa, porque o filho errou, porque o filho magoou, porque o filho feriu o próprio pai, o pai não deixa de dar o alimento a ele por isso. Um pai nunca vai deixar de dar um alimento para o filho, porque o filho errou, porque o filho vacilou. Ele não deixa de dar o alimento, ele traz o alimento. Por isso que ele diz, a oração modelo é: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós com o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso, dar-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sabe o que é, querido? Porque até Ele chama para a mesa para que a gente possa comer com Ele e resolver as nossas contas com Ele. Esse entendimento precisa ser liberado sobre a gente como igreja. Deus nos chama para alimentar. Ele fala assim: pede para sentar na mesa. Judas sentou na mesa na Santa Ceia com Jesus. Religiosos não entendem isso, mas Judas sentou porque primeiro senta na mesa e depois resolve as contas. Deus chama para a mesa para resolver contas, porque Ele quer que resolva de pai para filho as nossas questões. Dar-nos hoje o pão nosso, eu aprendi isso, e agora é sempre: Pai, eu quero uma palavra, Pai, eu preciso de uma palavra, fala comigo, eu vim sentar à mesa contigo. Então minha oração sempre é: eu preciso de uma palavra, e logo depois eu começo: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas. Eu vou e me assento à mesa, porque Ele é um Deus Pai. E interessante que a Bíblia diz que Ele é muito melhor que um pai natural. Ele diz: se o pai natural, sendo mau, sabe dar boas coisas ao seu filho, quanto mais eu sou o Pai celestial, não te darei eu o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Ele que tem a palavra de consolo. O Espírito Santo, Ele tem a palavra de correção. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos próprios erros. É Ele que nos convence. É o próprio Espírito Santo que nos leva a adorar Jesus de forma genuína. É o Espírito Santo que coloca uma canção nos nossos lábios. É o Espírito Santo que faz a gente acreditar que Deus também é juiz. Ele é Pai, Ele é juiz, Ele é advogado. Interessante, né? Deus, Ele se coloca como Pai, advogado fiel, e depois como juiz. Ele está vindo como juiz na terra. Ele julga a igreja dele, Ele julga o mundo. Mas antes disso, a gente precisa saber que Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai é o próprio advogado e é o próprio juiz. Ele não é imparcial, Ele é justo. Mas a gente tem que estar agarrado. E tem uma coisa que eu quero falar nessa noite. Ele está voltando e Ele está vindo para buscar algo. E você precisa entender o que Jesus, Ele está vindo buscar na terra. E eu quero te mostrar na palavra. E eu quero te trazer uma palavra hoje que a gente precisa estar bem antenado. E eu quero liberar essa palavra para você aí, querido. Vai comigo no livro de Lucas 18. Jesus, o Pai, Ele está vindo
buscar algo na terra e a gente precisa estar antenado a algo que Jesus vem buscar, para que a gente não venha se perder no que é precioso, no que Ele realmente se ira, no que realmente Ele não se agrada. Interessante, a gente precisa conhecer aquilo que é muito importante para Jesus. Eu percebi que a maioria das passagens que eu creio que Deus escolheu, eu estava anotando e toda hora tinha 8, tudo tinha 8, 18, 8, outro 28, isso aqui é do 8, isso aqui é de 18, e só 8, e aí eu venho minha memória, sabe o que significa o número 8? O recomeço de Deus. Todo 8 é recomeço, porque Deus fez o mundo em 7 dias. 7 é o número perfeito do ciclo, é 7 dias, 7 anos, 7 semanas. 7 é um número que Deus fechou um ciclo. E quando entra o 8, significa novo, começa a gerar algo novo. E o 9 é quando se gera esse novo. Por isso que a mulher, depois de 9 meses, né, que vem a criança. O 9 é quando se gera aquilo que construiu no 8. 7 vira um ciclo, 8 é recomeço e 9 vem para uma nova história. E no 18:8, Lucas 18:8, ele diz: eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele está falando uma parábola, depois você lê essa parábola direitinho, fala sobre persistência de oração, persistência de pedir, insistir, ser tanto insistente em pedir, tanto insistente para conquistar, acreditar, mesmo que não veja, continua pedindo, e ele diz, é desse tipo que eu estou procurando, pessoas que não receberam, mas continuam acreditando, continuam com fé, e ele diz, são esses que eu estou procurando. Porque hoje as pessoas elas estão com grande dificuldade, querido, de esperar, de ter paciência, por causa, o sistema está ensinando sobre velocidade, sobre resposta rápida, só que no reino de Deus não é assim, sendo que ele, quando ele quer, ele faz rápido, mas não é assim, a fé anda junto com a paciência. E uma coisa dos últimos dias, que ele disse que nos últimos dias o amor de muito ia esfriar. Por quê? As pessoas não têm mais paciência para esperar. Quer resposta rápida. Procura até outros espíritos, outras religiões, para ter uma resposta mais rápida. Mas, querido, o reino de Deus nesse tempo, ele está procurando pessoas que vão viver por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Porque quando você vê, não é mais fé, tá? Então Deus está preparando uma geração que vai viver crendo e não pelo que vê. Deus está levantando uma geração diferente, que não vai viver por vista, vai viver por fé. Como Paulo falou, eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E a hora, querido, é agora. A hora é agora de a gente provar a nossa fé. A hora é agora de continuar crendo nas promessas. A hora é agora de mostrar que realmente a gente confia profundamente no nosso Senhor, que tanto a gente fala. Porque as pessoas estão aí fora querendo viver o que você está pregando. As pessoas estão querendo o Deus que você fala. Todos querem Jesus. Se eles soubessem quem é Ele realmente, todos iam querer Ele. Se soubesse que era um rei que ia governar, trazer paz, segurança, quem não queria um governante desse? Eles estão querendo. Mas é muita distorção do nome de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus está voltando, a palavra diz que quando Ele voltar, Ele vai procurar fé na terra. Pessoas que estão vivendo sem ver e crendo. Então às vezes a gente quer mostrar que é alguma coisa. Não, a gente precisa crer que a gente é. Isso é identidade.
Deus quer levantar um povo com a identidade firmada. Esse sou eu, é você, querido, que está nos escutando. Deus te trouxe para escutar essa palavra em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, te encorajar. Eu quero te incentivar a viver pela verdade. A caçada de Jesus começou. O que Deus vem procurar na terra se chama fé. E Ele está à procura da fé. A Bíblia diz que somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Deus está à procura. Precisamos descobrir fé. O livro que tem os mais personagens na Bíblia inteira, ele se resume em... Você vai ver o livro que mais fala dos personagens bíblicos. Está lá em Hebreus 11. Ele conta a história de homens e mulheres que viveram por fé. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Davi, ele vai falar de muitos homens e mulheres que viveram por fé. É o livro que hoje é titulado como Heróis da Fé. E só é homens do Velho Testamento. Só tem do Velho Testamento. Homens que viveram por fé na promessa. Eles creram na promessa, porque eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa liberada do céu, eles tinham o pão nosso, eles tinham primeiro o pão nosso, e a palavra fizeram ele crer, e eles viveram pelas promessas. E hoje em dia está acontecendo a mesma coisa. O livro de Números, se eu não me engano, Números 13, conta a história. Moisés manda 12 espiões olhar a terra prometida. Josué e Caleb voltaram com a notícia das boas novas. A promessa era para todos. A promessa era para todos. Todos tinham a palavra. Mas a questão é que Josué e Caleb foram os dois que regaram a palavra, foram aqueles que alimentaram a palavra, viveram pela palavra, eles creram, eles tiveram fé na palavra liberada do céu, o pão vivo, eles tiveram fé na promessa. Você tem uma promessa. Agora a questão é o que estamos fazendo com as promessas, diante da adversidade, diante dos problemas, diante dos desafios, das circunstâncias, diante do corona, diante dos limites colocados em nossa vida, diante de tantos problemas, de tanta catástrofe, de tanto doenças, tantas fobias, de tanto medo, de tantas más notícias, em que a gente está acreditando? Quem está nos movendo? Quem está te guiando? Quem tem sido o nosso Senhor? Preste atenção em uma coisa que eu vou te falar. Aquilo que você teme, você serve. Se você tem medo de algo, é aquilo que vai te guiar. Pode guiar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, seu comportamento. Quem está te servindo? Você está servindo a quem? Quem está te guiando? Em que você está acreditando? E essa é uma grande guerra dos dias de hoje. A gente está enfrentando um ataque do medo e do pânico para nos fragilizar, porque o medo paralisa, mas a fé, ela encoraja. A fé, ela traz alegria no meio do caos. A fé, ela traz esperança. A fé faz você curar outras pessoas. A sua fé pode ajudar muitas pessoas que estão em sua volta. Vários tiveram correção todo o tempo, mas você não vai ver uma correção severa. Judas, ele mesmo se enforcou na situação dele. Mas você vê que Jesus permitiu ele sentar à mesa. Ele queria curar Judas. Ele queria resolver a situação de várias pessoas. Mas você vê Zacarias, pai de João Batista, porque ele não creu, ele ficou mudo, teve uma correção imediata por causa da incredulidade. A incredulidade, querido, é algo que desagrada o coração de Deus. A falta de fé, isso é muito sério. E a fé já veio há muito tempo. Abraão creu,
Abraão foi considerado o pai da fé antes de Jesus, muitos anos. Uma coisa que desagrada a Deus, que está escrito na palavra, ó, pecado afasta o homem de Deus. Não, falta de fé também é pecado. Mas tem muita coisa que afasta de Deus, mas tem uma coisa que desagrada a Deus, é quando a gente para de crer. Por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção em uma coisa. Quando os 12 foram ver lá as promessas a gente pode experimentar aqui e agora. Eu nem acredito que Canaã é uma simbologia das promessas. Mas não sei até que ponto pode ser a simbologia do céu. Porque no céu não tem gigantes, não tem inimigo. Em Canaã tinha inimigo, tinha gigantes, tinha adversidade. Eu creio que é um lugar que a gente pode atingir aqui na terra e experimentar. Eles experimentem e vejam como o Senhor é bom. Então, para você experimentar que Ele é bom, você precisa avançar, você precisa crer. É só a fé que abre essa porta para que você tenha uma conexão com o céu na terra. É através da sua fé. E claro que uma vida de fé não ignora o que é óbvio. Não vai ignorar o que é óbvio na vida da gente. A gente sabe, o próprio Pedro, ele falou, estejam atentos e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Pedro que andou com Jesus. O próprio Jesus, ele não fez que o diabo era invisível. Ele deu resposta, ele usou a promessa. Ele foi tentado. Paulo, ele falou que teve grandes guerras que tentaram impedir ele de chegar em uma cidade. É preciso admitir que algo existe. O câncer existe, o coronavírus existe. Uma quebra de relacionamento existe. Um divórcio de casamento existe. A gente não pode deixar de saber uma quebra, uma falência que está acontecendo muito. Tudo isso a gente não pode. Isso é óbvio. A gente não vai deixar de, a gente não vai ignorar essas coisas. Elas existem. E é preciso admitir isso. E uma fé ilusória de dizer, não, isso não existe, não está acontecendo nada, está tudo bem. Calma. Você primeiro precisa admitir que algo existe, mas você precisa confrontar essa situação que você está vivendo através da sua fé na promessa. E porque se Deus liberou uma palavra, e a gente precisa estar firme na palavra. Se Ele tem algo para mim e para você, você precisa estar firme na palavra, você precisa conhecer as promessas de Deus. Primeiro, querido, quando você está firme nas promessas, você sabe que Ele é o seu Pai, então você é filho de Deus, você tem uma identidade. Os espias 10 voltaram se vendo como gafanhotos, pequenos, insignificantes. Eles se viam como insignificantes. Eu não presto para nada, para mim não dá para enfrentar isso, para mim eu não vou conseguir. Eles estavam, e outra, essas pessoas elas contaminam muito mais pessoas, porque esses 10 contaminou uma massa inteira. Enquanto Josué e Caleb, que eram 2 só, que estavam crendo nas promessas, eles se viam como exterminadores de gigantes. Eles se viam como aqueles que iam chupar da uva, que ia ser experimentadores da uva, as uvas grandes. Ele estava focando nas promessas. Querido, tudo que a gente foca, presta atenção nisso aqui, é muito importante. Tudo que a gente foca, se a gente focar em algo, você vai maximizar isso. Isso é certo. Você vai maximizar, você vai potencializar aquilo que você está focando. Então existe uma grande guerra de informação na nossa mente, no nosso coração.
Se você foca só no problema do corona, só no problema do que está acontecendo, só nos problemas, você vai maximizar isso, você vai passar mal e você vai contaminar outros. Não que o problema não existe, mas você precisa ter fé na promessa, e você precisa viver por aquilo que você crê. Jesus está voltando e Ele está à procura daqueles que creem. Deus quer mudar a sua linguagem, querido. Não é o medo, não é o terror que vai te conduzir, que vai te dominar, que vai fazer o que você tem que fazer. Não é o que você vê que vai determinar seu destino, filho. Seguir a Cristo Jesus é isso, é viver pela promessa. Ele enfrentou a cruz, teve adversidade, teve traição, teve tudo isso veio contra ele, o medo atacou ele, as possibilidades de dar tudo errado, e ele sempre chamando e revelando Deus como Pai. Até na hora da cruz ele estava chamando Deus de Pai. O único momento em toda a Escritura que Jesus chama Deus de Deus foi quando ele começou a lutar contra a insegurança, porque na hora da cruz teve um momento que ele se sentiu fragilizado, porque ele pensou: o Pai me abandonou. Então ele sentiu a presença de Deus saindo dele, e ele bateu um único momento, segundos, veio sobre Jesus, e foi a hora que ele gritou: Deus meu e Deus meu, por que me abandonaste? Mas em poucos segundos ele restaura a confiança, e ele fala: Pai, entrego o meu espírito a Ti. A identidade de Pai, Deus como Pai, Ele vai restaurar a nossa identidade, a nossa confiança, a nossa linguagem precisa mudar. Interessante que nesse momento, a pessoa mais pobre não é a que não tem dinheiro. Uma pessoa sem visão, querido, para negócio, para ministério, para vida, para casamento, para tudo a gente precisa de visão, a gente precisa de fé. Fé é o maior tesouro que a gente pode ter nessa terra, querido. A fé no nome de Jesus Cristo. A maior riqueza dessa terra, principalmente nesses dias e quando Jesus voltar, é fé. Aqueles espias que contaminou a multidão, ele tinha promessa na frente deles, mas o que atrapalhou eles foi a vista, foi o olhar natural da adversidade. O foco deles, daqueles 10, eram os problemas, velho. Tem pessoa que o foco só é o problema, misericórdia. Não vê as promessas, porque só vê problema. Já Josué e Caleb só falavam das promessas. Josué e Caleb enxergavam coisas que outros não enxergavam. Sabe o que está acontecendo, querido? Que a gente precisa enxergar? Está existindo um tempo de redenção, libertação. Está existindo um tempo das pessoas serem libertas das coisas da terra, da arrogância, do orgulho, das prisões terrenas, dos bens materiais. Que tudo isso Deus abençoe e dá, mas querido, é tempo de redenção, libertação. É tempo das pessoas darem valores às promessas da Escritura. Você vai ver quantas pessoas estão se voltando para Jesus, querendo saber o que está escrito. Por quê? Estão sendo despertados para a verdade, sendo libertos da ilusão, da mentira momentânea, do engano, do mundo, do sistema. Onde outros estão vendo dificuldade, querido, a gente precisa ser aqueles que vão ver a oportunidade de transformação. Senão a soberba da vida não ia acabar, nunca, não vai acabar. O orgulho, a arrogância, tudo isso que Deus vem para destruir, para trazer humildade no nosso coração, um tratamento, uma revolução, uma transformação. Eu sei que não é fácil ouvir essas coisas, mas é necessário. Enquanto outros estão vendo dificuldade, Josué e Caleb, eles estão vendo uma oportunidade.
Uns estão vendo só o gigante, outros estão vendo só as promessas. Uns se vendo como gafanhoto, se vendo como nada, querendo voltar para a vida velha, e eles querendo entrar no novo e vendo só as uvas, as promessas e o futuro próspero deles. Meu Deus, toda a Bíblia é assim, toda a Bíblia é assim. Enquanto uns estão vendo muros, muralhas, o outro está vendo uma vitória. O outro está vendo a força do Senhor que vai nos ajudar para soltar as muralhas. Enquanto o exército todo estava vendo um gigante desafiador, Davi estava vendo a vitória do Senhor naquele lugar e a oportunidade de glorificar o nome de Jesus Cristo. Me mostra uma pessoa, querido, que está vivendo amargurado. Você pode saber que essa pessoa está vivendo por vista e não por fé. Perdeu a fé. Você vê uma pessoa apaixonada, você vê uma pessoa que vive por fé. Como pode? A visão, a fé te enche de valor. Você precisa saber quem é você. Se você sabe quem é o seu pai, você sabe quem é você, querido. Se Jesus falou que a gente tem valor, a gente tem um valor. Você disse, se um pássaro eu dou de alimentar, quanto mais você acha que vocês não têm mais valor do que um pássaro. Ele está nos dando valor. Ao mesmo tempo a gente sabe que é um vaso de barro, né? Mas a gente carrega algo precioso. A sua fé, ela te dá um valor. É a mesma coisa de diferenciar uma galinha de uma águia. A galinha só come o que vê e é no chão. É só. O voo dela é baixo. A águia não, ela enxerga um alimento de 3 km de distância. Ela coloca o ninho dela em mais de 1 km de altura. Ela enfrenta a tempestade. Querido, faça como Jesus. Faça como Paulo. Paulo falou, não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Abraão viveu pelo que creu. E alcançou. Meu irmão, os filhos que eles estão conquistando até hoje. Moisés, Esther, Josué, José, Caleb, Davi, o próprio Jesus Cristo. Foram homens que viveram com fé, sem ver, continuaram crendo até o fim. Que Deus possa estar te despertando nessa noite em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa estar te libertando para que você retorne a crer nas promessas. Leia as promessas, estabeleça as promessas, escreva a promessa, escreva. Toda promessa que me chama muita atenção, eu escrevo na parede do meu quarto está cheio de promessa. Registre, estabeleça, ore pelas promessas em sua vida. Não vá pelo sistema dessa terra, eles querem roubar a sua fé. Escolas, faculdades, tudo isso é necessário, mas eles também querem roubar a sua fé. Porque faculdade não ensina a viver por fé, escola não ensina a viver por fé. Sendo que é necessário, é importante, vocês têm que fazer a diferença lá, em nome de Jesus Cristo, tem que ter o povo de Deus dentro das faculdades e das escolas. Mas querido, eu quero te falar algo, eles não vão te ensinar sobre fé, porque eles ensinam primeiro a você entender. Primeiro vocês veem, para depois crer. Mas o Evangelho não, o Evangelho ensina primeiro você crer e depois você vê. Primeiro você crê, depois você entende. Pela fé entendemos, está escrito. Pela fé entendemos. Eu vou finalizar aqui agora. A vista, ela vai caminhar pela lógica, pela razão humana. 2 mais 2 é 4. Mas a fé, ela caminha com a visão. 2 mais 5 é mais de 5.000. 2 pães, 5 peixinhos dá para alimentar mais de 5.000 pessoas. Os cálculos do reino é totalmente diferente. E querido, presta atenção em uma coisa.
A sua vitória, o ser bem-sucedido nessa terra pela fé, não vai começar do que está em sua volta. Ela começa dentro de você. Ser bem-sucedido na terra em Cristo não vai depender do que está acontecendo em sua volta. Vai depender do que está acontecendo dentro de você. E o ser bem-sucedido aos olhos de Deus, quando você tomar uma decisão dentro de você, dentro do seu coração, o ser bem-sucedido só vai ser uma questão de tempo. Crê e tudo será possível. Deus quer te guiar, querido, a uma vida apaixonada. É tempo de experimentar o céu aqui na terra hoje. É uma grande batalha. Estejam alertas, vigiem, se cuidem. É preciso admitir que algo existe, mas vamos enfrentar em nome de Jesus Cristo. Você precisa focar, querido, no que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo poderoso. Está acontecendo algo que nunca aconteceu na terra. Está difícil? Está. Está estranho? Está. Está esquisito? Está. Tem gente morrendo? Tem. É triste isso? É. Muitas perdas. Negócios sendo quebrados. Está esquisito. Mas Deus está fazendo algo. Estamos firmes nas promessas. Eu posso contemplar o que Deus está fazendo em 2020. Começou de forma espetacular. A Páscoa, como nunca houve, uma lua que diz um sinal para a terra. Eu estou vindo trazendo cura. Nunca as pessoas foram tão atingidas através das redes sociais. Os sinais do arco-íris, a aliança de Deus na terra. Parentes, amigos ouvindo a palavra. Minha irmã Emanuela Fiel deve estar aí agora, tá? Não perde um culto. Sendo impactada, mandou uma mensagem para a Débora esses dias, está sendo impactada pela palavra, pelo louvor. Está aí, Débora disse que ela está aí agora. Te amo, mana, Manuca. Amigos que estão participando das lives. Minha mãe. Quantas mães daqui da igreja que nunca assistiram o culto estão assistindo agora, recebendo a palavra de salvação, palavra de vida. Quantos filhos se alegrando por causa dos amigos se achegando para o Evangelho. As distrações estão diminuindo, porque agora a gente precisa focar em algo, e o nome dele é Jesus. Jesus continua curando, transformando, continua libertando. Jesus continua operando na terra. Você quer saber? Deus está fazendo grandes coisas na nação brasileira. Ele encheu 3 estádios no Descende. Os pastores nacionalmente fez um jejum 24 horas, coisa que nunca aconteceu dessa forma. Deus está movendo a nação brasileira. Deus está movendo a sua história. Se fortaleça no homem espiritual, em nome de Jesus.